Eu percebi que o homem que me estendia a mão no funeral era o mesmo que me tinha deixado na rua. E isso era só o começo. A chuva caía de lado, fria, como se o vento quisesse arrancar os telhados da cidade. O guarda-chuva que me emprestaram virara-se do avesso há minutos, e eu já não sentia os dedos. À minha frente, a terra abria-se num buraco negro. A urna descia lentamente, e o som do cabo a deslizar fazia eco dentro de mim. Teodoro. O único homem que alguma vez acreditou em mim. E agora, morto. Um vulto aproximou-se. Casaco escuro, sapatos engraxados, expressão serena demais para aquele momento. Leonor? A voz dele cortou o ar. Ele deixou algo para ti. Levantei o olhar. O homem que falava comigo era Jaime, o meu ex-marido. O homem que me tinha arrastado até ao nada. Não respondi. Ele estendeu um envelope. As pontas dos meus dedos tremeram quando o toquei. Não de frio, mas de repulsa. Não faço ideia do que é, disse ele, com um leve sorriso. Mas parece que o velho acreditava em segundas oportunidades. Virou costas antes que eu pudesse reagir. Abri o envelope ainda no cemitério. Uma carta escrita à mão. A caligrafia de Teodoro era inconfundível, sólida, clara, como os edifícios que desenhava. Se estás a ler isto, Leonor, é porque finalmente decidiste levantar a cabeça. Deixo-te aquilo que um dia recusaste, a direção do estúdio. Não pelo dinheiro, pela responsabilidade. Faz dele algo em que acredites. A assinatura tremia, talvez pela doença. Ou talvez por medo de que eu voltasse a cair. O papel molhou-se nas minhas mãos. Não chorei. Só fiquei ali, parada, a olhar para o nome dele. Um cão vadio roçava-se nas minhas pernas. O cemitério estava vazio. Só o som distante de um carro a afastar-se, provavelmente Jaime, me trouxe de volta à realidade. Direção do estúdio. Eu, sem casa, sem nome, sem futuro, a dirigir uma firma de arquitetura? Sorri. Um riso seco, que me soube a ferrugem. Voltei ao abrigo naquela noite. A cama era uma tábua coberta por um cobertor áspero. As mulheres dormiam encostadas umas às outras. O cheiro à umidade e sopa instantânea misturava-se com o zumbido das luzes fluorescentes. Tirei o envelope da mala, estendi-o sobre o peito. Ele era maluco, murmurei. Quem? Perguntou uma das mulheres ao meu lado, sem abrir os olhos. Um arquiteto. O único que achou que eu também podia ser uma. Ela não respondeu. Voltou a dormir. Eu fiquei acordada, a olhar para o teto rachado, a ouvir a chuva bater no vidro sujo. Pensei em Jaime, no dia em que me tirou as chaves de casa. Tu não foste feita para isto, Leonor. Deixa quem sabe construir. E eu acreditei. Agora, o homem que destruiu a minha vida entregava-me a herança de quem tentou salvá-la. Ironia ou destino, já não sabia. De manhã, o sol apareceu tímido. Peguei nas botas rasgadas e decidi que, antes de qualquer coisa, precisava de ver o estúdio. Caminhei até ao centro da cidade. O vidro espelhado do edifício devolveu-me a imagem de alguém que mal reconhecia. Cabelo desgrenhado, olhos ocos, corpo curvado. Uma mulher sem nome. Na recepção, uma secretária olhou-me de alto a baixo. Posso ajudá-la? Vim falar sobre o estúdio. Sou... Hesitei. Sou Leonor Duarte. O nome pareceu estranho na minha própria boca. Ela arqueou uma sobrancelha, digitou algo no computador e depois fitou-me com surpresa. Um momento, por favor. Enquanto esperava, senti as pernas fraquejarem. As vozes ecoavam à volta, o som dos saltos no chão de mármore, o perfume caro das pessoas que ainda sabiam para onde iam. E foi aí, entre o reflexo das janelas e o murmúrio das conversas, que comecei a pensar. Quando é que tudo tinha começado a desmoronar? O elevador subiu devagar, como se hesitasse entre os andares. Cada número que se acendia era uma recordação que eu preferia esquecer. No quinto piso, as portas abriram-se com um estalido seco. O estúdio de Teodoro. Ou melhor, o que restava dele. O cheiro a papel, madeira e café frio ainda pairava no ar. As maquetas cobertas de pó, os quadros com plantas técnicas,
as janelas altas cheias de luz. E, no centro, uma mesa limpa. Sobre ela, uma pasta preta com o meu nome escrito em letras douradas. Leonor Duarte. Diretora interina. O título parecia uma piada cruel. Abri a pasta. Dentro, relatórios financeiros, contratos suspensos e um cartão de visita. Carmo em Associados. Consultoria corporativa. Carmo. O nome soou como um pressentimento. Atrás de mim, uma voz masculina. Não esperava vê-la tão cedo. Virei-me. Um homem magro, de fato cinzento e sorriso calculado. Sou o engenheiro Carmo. Trabalhei com o Teodoro. Trabalhou, corrigi. Pois. Ele aproximou-se, observando-me. Ele mencionou-a algumas vezes. Dizia que tinha talento. Pena que eu o tenha desiludido. Interrompi. Ele não respondeu. Limitou-se a sorrir de novo. Um sorriso de quem já decidiu o desfecho. Passei o resto da manhã a folhear documentos. Dívidas, projetos interrompidos, clientes indecisos. Cada folha parecia pesar mais do que a anterior. O estúdio estava falido. A herança de Teodoro era um naufrágio. Ao meio-dia, desci a rua. O sol batia forte, e eu procurei abrigo num café. Pedi um galão, sem saber bem se tinha dinheiro suficiente. Enquanto esperava, peguei no telemóvel antigo. O ecrã instalado ainda mostrava o número de Jaime. Toquei com o polegar sobre o contato. Depois, fechei o ecrã. Não lhe ia pedir ajuda. Não outra vez. No reflexo da montra, vi o meu rosto. Olheiras fundas, cabelo desalinhado, o olhar de quem já perdeu demasiado. A empregada pousou o café à minha frente. A senhora está bem? Ainda não sei. Respondi sem pensar. Ela sorriu, confusa, e foi embora. À tarde, voltei ao estúdio. O silêncio parecia observar-me. Peguei num lápis e num bloco que encontrei na gaveta. Comecei a desenhar. Linhas incertas, mas firmes. Uma estrutura. Um espaço aberto, cheio de luz. O tipo de edifício que Teodoro dizia ser para respirar. De repente, ouvi passos. Carmo voltou, acompanhado por uma mulher loira, elegante. Esta é a Inês, diretora financeira, disse ele. Ela apertou-me a mão com uma firmeza calculada. Ouvi falar muito de si, Leonor. Sabe que a situação é complicada. Imagino. Há quem ache que não devia aceitar este cargo, continuou Carmo. Podíamos resolver tudo discretamente. Uma venda parcial, talvez. Olhei para eles. Querem que eu desista antes de começar? Carmo inclinou a cabeça. Não é desistir, é ser realista. Deixei o lápis cair sobre a mesa. O Teodoro acreditava que este lugar podia mudar o mundo. Eu quero pelo menos tentar não o envergonhar. O olhar de Carmo endureceu. Como quiser, senhora diretora. Saíram. E o silêncio voltou, ainda mais denso. À noite deitei-me no chão do estúdio. O frio do mármore atravessava-me as costas, mas eu não me mexi. A cidade piscava lá fora. Luzes, buzinas, vozes. Pensei no passado. Lembrei-me do primeiro dia em que Teodoro me contratou. Eu tinha 24 anos, trazia um portfólio cheio de erros e sonhos maiores do que o prédio onde estávamos. Ele olhou para os meus desenhos e disse: "O que falta aqui não é técnica, é coragem." Anos depois, Jaime dissera o contrário. "O que sobra em ti é ilusão." A diferença entre ambos era um abismo. Sentei-me, abrindo de novo a carta de Teodoro. Na última linha, quase imperceptível, havia algo que não lera antes. Confia na luz do 5º andar. Foi aí que tudo começou, e será aí que tudo renascerá. Olhei à volta. O 5º andar. Este andar. De repente, percebi que ele não me deixara só uma empresa. Deixara-me um enigma. E talvez uma redenção. Mas antes de renascer, tinha de saber. Quem exatamente queria que eu falhasse desta vez? Carmo ou Jaime? Passei os dias seguintes a percorrer o estúdio como quem aprende uma língua esquecida. Cada mesa, cada gaveta escondia restos de intenções. Maquetas inacabadas, plantas riscadas a lápis, notas soltas. Centro comunitário, reavaliar fundações,
ponte pedonal, custo-benefício. O quinto andar era um arquivo de memórias interrompidas. Mas entre esses vestígios, encontrei algo que me fez parar. Um pendrive, preso com fita adesiva sob a gaveta principal. Conectei-o ao computador antigo de Teodoro. O ecrã piscou e uma pasta surgiu. Projeto Aurora. Planos, renderizações, orçamentos. Um edifício diferente de tudo o que o estúdio já tinha feito. Social, ecológico, acessível. No topo do documento, uma assinatura conjunta. Teodoro Leonor Duarte. A minha respiração prendeu-se. Eu nem me lembrava deste projeto. Jaime tinha me obrigado a abandoná-lo. Dissera que era utópico demais. E agora, aqui estava ele. Vivo. Peguei no telemóvel e, pela primeira vez em meses, liguei a alguém do passado. Margarida? A voz dela soou cautelosa. Sou eu? Leonor? Silêncio. Meu Deus, pensei que tinhas desaparecido. Quase. Preciso da tua ajuda. O que se passa? Preciso rever os arquivos do Aurora, os originais. Estão guardados na nuvem do estúdio, mas... Hesitou. O acesso foi bloqueado pelo Carmo há meses. Então ajuda-me a entrar. Ela suspirou. Leonor, não te metas nisso. Esse homem é perigoso. E o Jaime anda sempre por perto. Dizem que ainda tem influência nas contas do estúdio. Melhor razão para eu não fugir. No dia seguinte, entrei cedo. O edifício ainda estava meio às escuras. Peguei num café da máquina e sentei-me ao computador. Durante horas, procurei falhas, documentos escondidos, correspondências. Às 3 da tarde, encontrei algo. Uma troca de e-mails entre Carmo e Jaime, datada de 3 semanas antes da morte de Teodoro. Assunto: reestruturação inevitável. O texto falava de transição forçada, de documentos que não devem cair nas mãos erradas, e, no fim, uma frase que gelou o sangue nas minhas veias. Quando ela aparecer, trataremos de a neutralizar. Nesse momento, ouvi passos. Fechei tudo rapidamente. Carmo entrou, sorridente. Trabalhar sozinha outra vez, Leonor? Estou a pôr as contas em ordem. Claro. Ele pousou uma pasta sobre a mesa. O conselho vai reunir-se amanhã. Vão querer ver resultados. Amanhã? Sim. Tens 24 horas para provar que mereces esta cadeira. Assim que ele saiu, deixei o corpo cair na cadeira. Neutralizar. A palavra repetia-se como um eco. Estavam a preparar algo, talvez uma sabotagem. À noite, encontrei-me com Margarida num pequeno bar em Alcântara. O cheiro a vinho e ferrugem misturava-se com a música baixa. Ela trouxe um portátil e um olhar nervoso. Aqui estão os ficheiros que consegui recuperar. Mas tens de prometer que não dizes que fui eu. Prometo. As mãos dela tremiam enquanto abria a pasta. O projeto Aurora era maior do que eu lembrava. Complexo, poético, um espaço de habitação acessível, com jardins verticais e áreas partilhadas. Era isto que o Teodoro via em ti, disse Margarida. Humanidade nas linhas. E era isto que o Jaime odiava. Ela olhou-me fixamente. Leonor, o Jaime não se afastou. O Carmo está a usá-lo. Eles querem fechar o estúdio e vender os terrenos. Fiquei em silêncio. O bar desapareceu à minha volta. Só ouvia o som distante de copos a bater e do meu próprio coração. De regresso à casa, se é que aquele abrigo podia chamar-se assim, sentei-me na cama e abri o portátil. Escrevi um e-mail novo. Para. Conselho de Administração. Assunto: Projeto Aurora. Apresentação urgente. Corpo. O estúdio tem um legado. Quero apresentá-lo amanhã. Peço apenas 15 minutos. Enviei antes que o medo me fizesse apagar tudo. A madrugada chegou lenta. Peguei num espelho rachado e olhei-me. Pela primeira vez em anos, vi algo diferente. Não era coragem ainda, mas era movimento. Amanhã, eu não seria a mulher que Jaime expulsou. Seria a arquiteta que Teodoro acreditou que eu podia ser. Mesmo que isso me custasse tudo outra vez. O dia da reunião começou com o céu cinzento, pesado. No vidro do estúdio, a minha imagem parecia um rascunho mal apagado. Uma mulher vestida com o único fato que ainda servia.
o cabelo preso com um elástico velho. Tinha dormido 2 horas. Às 9 em ponto, Carmo apareceu na porta. O conselho está reunido, disse com um leve sorriso. Espero que tenhas preparado algo convincente. Preparei, respondi. Segui-o pelo corredor. As luzes fluorescentes piscavam, e o som dos meus passos ecoava, demasiado alto. Na sala, 5 pessoas à volta de uma mesa de vidro. Homens de fato escuro, uma mulher de ar entediado. O logótipo do estúdio brilhava na parede, como um fantasma do passado. Leonor Duarte, anunciou Carmo, herdeira da direção. A palavra herdeira soou como um insulto. Peguei no comando e projetei o primeiro slide. Projeto Aurora. Falei sobre sustentabilidade, espaços partilhados, dignidade habitacional. As minhas mãos tremiam, mas a voz manteve-se firme. Durante alguns minutos, ninguém disse nada. Depois, Carmo tossiu. Leonor, começou ele. Interessante. Mas o que apresentaste não é um plano realista. O mercado não paga ideais. O mercado é feito de pessoas, respondi. E as pessoas precisam disto. Precisam de lucro, cortou outro. Não de poesia. As vozes subiram. O calor na sala aumentava. Eu tentava respirar, manter o foco, até que a imagem do ecrã piscou e apagou-se. Tentei reiniciar. Nada. A seguir, o slide voltou sozinho, mas agora mostrava algo diferente. Uma série de e-mails. Os mesmos que eu tinha encontrado entre Carmo e Jaime. O texto enorme, projetado na parede. Quando ela aparecer, trataremos de a neutralizar. O silêncio foi total. O que é isto? Perguntou um dos conselheiros. Olhei para Carmo. O sorriso dele desaparecera. Isto é uma sabotagem, disse ele gelado. Leonor, apagaste ficheiros, acedeste a dados confidenciais. Eu? A voz saiu-me rouca. Foste tu que os escreveste? Tretas. Virou-se para os outros. Ela está instável. O próprio Teodoro tinha dúvidas sobre ela. A mulher do conselho baixou os olhos. Eu senti a garganta fechar-se. Carmo prosseguiu, implacável. O que ela apresentou hoje não passa de um capricho. Proponho suspender a sua nomeação até auditoria. Ouvi a palavra suspender como um murro no estômago. Tentei falar, mas as palavras não saíram. Horas depois, estava de volta ao estúdio vazio. O eco dos passos deles ainda pairava no ar. As maquetas, antes cheias de promessas, agora pareciam ruínas. Sentei-me no chão. O portátil estava aberto, o cursor a piscar num ecrã em branco. Respirei fundo. A humilhação queimava. Por um momento, pensei em desistir. Voltar ao abrigo. Fingir que o sonho tinha acabado. Mas o olhar de Teodoro vinha-me à mente. A forma como ele dizia coragem, como quem constrói uma parede. Levantei-me. Atirei uma maqueta ao chão. O som do vidro a partir-se cortou o ar. Fragmentos espalharam-se pelo chão, refletindo a luz. A minha imagem multiplicada, fragmentada, distorcida. A mulher partida, a mulher em cacos. Caí de joelhos. As lágrimas vieram sem aviso. Não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva antiga, adormecida. Tudo o que o Jaime tinha destruído. Tudo o que Carmo queria apagar. Tudo o que eu deixara morrer dentro de mim. Instável, dissera ele. Sim, instável como um edifício prestes a ruir. E, portanto, impossível de controlar. Peguei no telemóvel. Escrevi uma mensagem para Margarida. Fui suspensa. Eles sabotaram tudo. A resposta veio segundos depois. Vem ter comigo. Há algo que precisas de ver. Saí à rua. A chuva começava a cair outra vez. As pessoas passavam apressadas, cada uma na sua pressa invisível. Eu caminhava no meio delas, sem guarda-chuva, a sentir a água escorrer pelo rosto. E pela primeira vez em muito tempo, percebi. O fundo do poço não era um fim. Era a fundação. Mas eu ainda não sabia o que Margarida ia mostrar-me, nem que o pior estava apenas a começar. O café onde combinei com a Margarida ficava perto do Tejo, escondido entre armazéns convertidos em bares modernos. A chuva transformava o empedrado num espelho ondulado. Entrei
E ela já estava lá. Cabelo apanhado, olhar aflito. Estás encharcada, Leonor. Deixa. Mostra-me o que era tão urgente. Ela puxou do portátil. As mãos tremiam. Consegui aceder ao servidor antigo do Teodoro. Virou o ecrã para mim. Há ficheiros que o Carmo tentou apagar. O quê? Faturas falsas, contratos de consultoria, assinados pelo Jaime. Dinheiro do estúdio desviado há anos. As linhas do ecrã pareciam saltar-me aos olhos. Códigos, números, transferências, tudo ali. Eles roubaram o Teodoro enquanto ele estava doente, sussurrou Margarida. E quando perceberam que ele queria deixar-te o estúdio, começaram a preparar a queda. Fiquei imóvel. O bar inteiro desapareceu por um momento. Só o som distante do rio e o clique dos dedos dela no teclado. Tens de entregar isto à polícia, disse ela. Não, respondi de imediato. Leonor, estás a ser louca. Não, só estou cansada de ser uma vítima. Vou acabar isto à minha maneira. Ela ficou em silêncio. Depois assentiu. Então não vais fazê-lo sozinha. Nessa noite voltei ao estúdio. O guarda da portaria nem me reconheceu. O quinto andar estava escuro, exceto pela luz fraca da rua. Abri as janelas. O vento frio entrou, trazendo o cheiro do rio. Sobre a mesa, espalhei tudo. Os e-mails, as faturas, os projetos. O padrão era claro agora. Carmo e Jaime tinham manipulado contratos, vendido informações, usado o nome de Teodoro como fachada. E eu, sem saber, tinha sido o último obstáculo no caminho deles. Peguei no bloco onde ainda estavam os esboços do projeto Aurora. O edifício parecia-me diferente agora. Percebi. O projeto era mais do que um plano de habitação. Era uma metáfora. Uma fundação nova, construída sobre ruínas antigas. E foi nesse instante que senti algo mudar. Eu já não queria apenas provar inocência. Queria limpar o nome de Teodoro, restaurar o propósito dele. O Aurora não era meu. Era de todos os que acreditavam que o espaço podia curar. Na manhã seguinte, fui ao arquivo público do município. Disse que representava o espólio de Teodoro Duarte. O funcionário, um homem de meia-idade com olhos cansados, reconheceu o nome. Ele foi um visionário, disse. Há meses que tentamos reaver a planta do Aurora. Sumiu do sistema. Posso ajudar a recuperá-la, mas preciso de acesso aos registros antigos. Ele hesitou. Depois abriu uma gaveta, tirou uma pendrive e colocou-a na minha mão. Isto nunca devia ter desaparecido, murmurou. Agradeci e saí. Lá fora, o sol começava a rasgar as nuvens. Pela primeira vez, parecia que o tempo estava do meu lado. Mais tarde, encontrei-me de novo com Margarida. Sentamo-nos no passeio, junto ao rio, a ver os barcos passar. Então, qual é o plano? Perguntou ela. Reabrir o Aurora. Apresentá-lo publicamente, com todas as provas do desvio de fundos. Isso é suicídio. É justiça. Ela olhou-me longamente. Sabes, o Teodoro dizia que o teu defeito era ter esperança demais. Sorri. E tu achas que ele estava errado? Não. Só acho que ele nunca imaginou o quanto ias precisar dela. Nessa noite, fiquei a trabalhar até tarde. Desenhei, corrigi, digitalizei. Enquanto as linhas ganhavam forma no ecrã, senti algo como uma corrente elétrica por dentro, uma mistura de medo e poder. O estúdio, outrora vazio, agora parecia respirar comigo. E quando o relógio marcou 3 da manhã, percebi o que tinha de fazer a seguir. Carmo tinha o conselho. Jaime tinha a influência. Mas eu tinha a verdade. E um projeto que podia expor tudo. Era hora de construir não só um edifício, mas uma prova viva. O Aurora seria o meu testemunho. E, se fosse preciso, também o meu campo de batalha. Na manhã seguinte, o estúdio estava diferente. As janelas abertas deixavam entrar a luz de Lisboa, filtrada pelas fachadas antigas. O pó dançava no ar, como se até ele quisesse participar. Espalhei as plantas do Aurora sobre a mesa maior, junto às maquetas restauradas. Cada linha era um fio de memória. E, pela primeira vez, um plano. Margarida chegou com 2 cafés e um sorriso nervoso. Dormiste? Não. Boa.
Então já estás no espírito da revolução. Sentei-me. Precisamos de uma apresentação pública, algo que Carmo e Jaime não possam controlar. Uma conferência de imprensa? Melhor. Olhei para o computador. Uma transmissão. Um evento aberto, transmitido nas redes, com o nome do estúdio, o Projeto Aurora, e todos os ficheiros que eles tentaram esconder. Ela engasgou-se com o café. Vais denunciá-los em direto? Vou mostrar-lhes o que é transparência. Durante dias, preparamos tudo. Convidamos jornalistas, antigos alunos de Teodoro, arquitetos jovens, ativistas da habitação. Cada e-mail que enviava era um risco, mas também um passo para fora da sombra. Entretanto, comecei a frequentar as reuniões do conselho de novo. Desta vez, como convidada, sem direito de voto. Carmo fazia questão de me ignorar. Um dia, cruzei-me com ele no corredor. Ainda aqui? Perguntou, com aquele meio sorriso que me dava vontade de o empurrar pela janela. O estúdio ainda tem o meu nome. Por pouco tempo. Aproximei-me. Sabes o que é curioso, Carmo? Murmurei. A verdade é mais resistente do que o betão. Podes cobri-la, mas ela acaba sempre por rachar o reboco. Ele piscou o olho, fingindo desdém, mas percebi o leve tremor na mão dele. Pela primeira vez, ele estava com medo. Na véspera da apresentação, fomos montar o equipamento no auditório do estúdio. O espaço, abandonado durante meses, cheirava a mofo e a ferrugem. As cadeiras estavam cobertas de pó. Limpamos o chão, ligamos os projetores, testamos o som. Margarida tratava da transmissão. Eu ensaiava o discurso. A cada frase, sentia a antiga Leonor. A que se encolhia, a que pedia desculpa, desaparecer. Arquitetura é reconstrução, repeti em voz baixa. E reconstruir é um ato político. À noite, sozinha no estúdio, sentei-me no chão. O som distante da cidade chegava pelas janelas abertas. Peguei na carta de Teodoro. Li de novo a última linha. Confia na luz do quinto andar. Sorri. A luz do quinto andar era agora um farol. Na manhã do evento, o auditório encheu-se. Câmaras, microfones, vozes a murmurar. Entre os convidados, vi rostos conhecidos. Antigos colegas, jornalistas, estudantes. E lá no fundo, Carmo e Jaime. Lado a lado, frios como estátuas. Margarida fez-me um sinal. Estávamos em direto. Respirei fundo e subi ao palco. Bom dia. A minha voz ecoou pelo auditório. O meu nome é Leonor Duarte. Silêncio. Hoje não venho defender uma posição. Venho mostrar um legado. O Projeto Aurora foi o último sonho de Teodoro Duarte. Um edifício que não separa, mas une. Atrás de mim, as imagens surgiram. Maquetas, plantas, renderizações. O público murmurava. Continuei. Mas o que quase destruiu este sonho não foi a crise, nem a doença. Foi a ganância. Nesse momento, no ecrã, as provas começaram a desfilar. E-mails, contratos falsos, transferências. Os nomes Carmo e Jaime apareceram em letras grandes. Um murmúrio cresceu como uma onda. Vi Carmo levantar-se abruptamente. Isto é difamação, gritou. Encerrem isto já! Mas as câmaras continuavam a gravar. A transmissão estava em direto para centenas de pessoas. Olhei-o nos olhos. Difamação é o que vocês fizeram à memória de um homem bom. A sala explodiu em vozes. Repórteres levantavam telemóveis. Estudantes filmavam. Jaime tentou sair, empurrando pessoas. Carmo gritava ordens ao técnico de som, mas ninguém o ouvia. No meio do caos, senti uma calma estranha. O medo tinha desaparecido. A verdade estava ali, nua, incontrolável. Quando tudo acabou, sentei-me no degrau do palco. Margarida aproximou-se ofegante. Leonor, sussurrou. Acho que acabaste de mudar o rumo disto tudo. Eu sorri, cansada. Não, eu só mostrei o que já estava à vista de todos. Mas no fundo sabia. O que vinha a seguir seria ainda mais perigoso. Porque a verdade liberta, mas também desperta monstros. A notícia espalhou-se como fogo. Na manhã seguinte, o nome Leonor Duarte
Aparecia nas manchetes digitais, nas rádios, nos cafés. Arquiteta expõe escândalo indireto. Projeto Aurora, corrupção na herança Duarte. Eu lia tudo com as mãos frias. O país inteiro sabia agora. Margarida entrou no estúdio, ofegante. Estás a ver isto? Estou. O Carmo foi afastado temporariamente. E o Jaime? Ela hesitou. Desapareceu. Desapareceu. A palavra ficou a ecoar. Durante anos, ele tinha sido uma sombra constante, uma presença controladora, invisível, mas tangível. Agora, o silêncio dele parecia mais perigoso do que a voz. À tarde, fui chamada ao tribunal administrativo. Um investigador da Polícia Econômica, o inspetor Moreira, queria ouvir-me. O gabinete era frio, cheirava a papel e café queimado. Senhora Duarte? Começou ele. Recebemos os documentos que partilhou. As provas são fortes, mas precisamos de testemunhos. O Carmo negou tudo, claro. Diz que agiu sob ordens do seu ex-marido. O Jaime? Disse o nome devagar. Exato. Há rumores de que ele fugiu para o estrangeiro. Não vai longe, murmurei. Moreira fitou-me, avaliando. Vai continuar envolvida nisto? Não tenho escolha. É a minha história também. Ele assentiu, fechou o dossiê e estendeu-me um cartão. Se receber qualquer contacto dele, ligue-me. Saí à rua. O céu estava azul, impiedosamente bonito. Peguei no telemóvel. Uma notificação nova. Número desconhecido. Mensagem. Pensaste que ganhaste, mas esqueceste quem escreveu o teu final. Senti o sangue gelar. Jaime. Olhei à volta. Carros, turistas, vozes, vida. Mas, de repente, tudo parecia uma encenação. E eu, a personagem sob mira. Respirei fundo. Enviei o print da mensagem a Moreira e depois a apaguei. Não ia fugir. Naquela noite, houve uma reunião extraordinária no estúdio. O auditório estava novamente cheio. Jornalistas, advogados, membros do conselho. Desta vez, eu sentava-me à cabeceira. Carmo não apareceu. O advogado dele, um homem grisalho de fato caro, falou em seu nome. O engenheiro Carmo foi coagido. As instruções partiram do senhor Jaime Faria, ex-marido da senhora Duarte. As câmaras registavam tudo. O senhor Faria, disse eu, usou o estúdio como fachada para branqueamento de capitais. E agora tenta fazer-se de fantasma. Um murmúrio atravessou a sala. Eu continuei. Mas há uma coisa que ele nunca vai perceber. Não se destrói o que foi construído com propósito. A multidão aplaudiu. Pela primeira vez, senti o peso do passado a dissolver-se. Depois da reunião, fui sozinha ao terraço do 5º andar. Lisboa brilhava lá embaixo. As luzes do Tejo, o som distante dos elétricos. Peguei num cigarro que encontrei na mala da Margarida e acendi, mesmo sem fumar. O fumo subiu lento, recortando o céu. Ouvi passos. Virei-me. Jaime. O mesmo casaco, o mesmo sorriso cortante. Tinha de ser aqui, disse ele. Sempre foste teatral. E tu, previsível. Pus-te onde estás. Avançou um passo. Sem mim, não serias nada. Sem ti, aprendi a ser tudo. Ele riu. Pensa bem, Leonor. Podes destruir-me, mas levas o estúdio contigo. Prefiro vê-lo arder a vê-lo nas tuas mãos. Por um instante, só o vento respondeu. Depois ele deu um passo em frente, demasiado perto. Tu não consegues fazer mal a ninguém. Nunca conseguiste. Enganas-te. Peguei no telemóvel. Mostrei-lhe o ecrã. A chamada já estava em curso. Inspetor Moreira. O som distante da voz dele ecoou. Senhora Duarte, mantenha-se calma. As viaturas estão a caminho. Jaime olhou-me, incrédulo. Gravaste-me? Não. Só deixei-te falar. A sirene soou ao longe. Ele recuou, olhou em volta e correu pelas escadas. Fiquei sozinha no terraço. A brisa fria batia-me no rosto. A cidade lá embaixo seguia em frente. Indiferente, viva. Mais tarde, soube que o Jaime fora detido na fronteira. As provas eram suficientes para o prender. O Carmo confessara. Quando entrei no estúdio no dia seguinte, todos se levantaram. Ninguém aplaudiu.
Mas também ninguém desviou o olhar. Pela primeira vez, percebi o que significava respeito. E a Leonor, que um dia foi silenciada, já não existia. O estúdio está silencioso agora. As paredes voltaram a respirar. A luz entra pelas janelas do quinto andar e pousa sobre a maqueta do Aurora. Concluída, finalmente. Passo os dedos pelas linhas brancas do edifício em miniatura. Lá fora, ouço vozes de estudantes. O novo programa de bolsas começa hoje. Na secretária, a carta de Teodoro. O papel já amarelado. Leio a última frase mais uma vez. Reconstruir é acreditar no que ainda pode nascer. Fecho a carta, apago as luzes e caminho até a janela. Lisboa brilha, viva, imperfeita, real. Lá embaixo, alguém olha para cima e acena. Sorriu, sem dizer nada. A mulher que um dia perdeu tudo já não existe. Só ficou a que soube reconstruir-se.